Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do coração de cada um de nós. Meus irmãos, vamos orar? A oração nada mais é do que a comunhão com Deus. Então, quando nós oramos, estamos em comunhão com o Senhor. É por isso que Paulo recomenda aos cristãos a orarem sempre, ou seja, Paulo diz que os cristãos devem permanecer em comunhão contínua com o Senhor. Pai nosso que está no céu, nós oramos a Ti nesse momento e Te engrandecemos, porque sabemos que tudo tem a ver contigo. Tudo gira em torno dos seus propósitos, que são insondáveis, que são incompreensíveis, mas que são maravilhosos. Nós te oferecemos as nossas homenagens e te pedimos, fala conosco nesse momento, através da exposição da palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero ler convosco Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 3. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 3. Diz assim o texto sagrado: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Eu quero compartilhar convosco, nesse momento, uma palavra sobre os 4 tipos de filhos espirituais. Então, a Bíblia vai nos mostrar que existem 4 tipos de filhos espirituais. Acredito que todo mundo tem uma ideia sobre paternidade, maternidade e filiação. Porque todos são filhos, porque nasceram, e muitos são pais e mães. Então, essa não é uma ideia difícil de nós compreendermos. Então, todo mundo entende um pouco sobre filiação, porque todos somos filhos. Todos os pais e mães entendem sobre paternidade e maternidade. Filhos espirituais são filhos que não nasceram da carne. São filhos espirituais porque a Bíblia os declara como tais. E a palavra de Deus vai nos mostrar que existem 4 categorias diferentes de filhos espirituais. E é sobre cada uma delas que eu quero compartilhar convosco nesse nosso momento com o Senhor. Vamos lá? No texto que nós lemos, nós temos 2 das 4 categorias, e as outras 2 estão no Novo Testamento. O primeiro tipo de filhos espirituais que nós encontramos na Bíblia, eu vou começar pelo verso de número 3, que diz assim, E éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Paulo está dizendo para os cristãos de Éfeso que eles eram filhos da ira, assim como todos os demais. Ou seja, todos os seres humanos são considerados filhos da ira, porque todos estão debaixo do julgamento de Deus. Todos os seres humanos estão
debaixo da ira de Deus. A ira do Senhor é uma das facetas do seu caráter, assim como a justiça e a santidade e como o amor, que muitas pessoas gostam de exaltar. Mas o caráter de Deus, ele não é baseado apenas no amor, é baseado também na justiça, na santidade e na ira. É por isso que um dia nós teremos o julgamento final. E no dia do julgamento final, todo mundo irá entender aquele versículo onde Paulo disse, onde ele escreveu que Deus irá dizer: minha é a vingança. No dia do julgamento final, Deus trará à tona todos os pecados de todos os homens e então os condenará e os punirá para sempre. E isso é fácil de nós compreendermos, porque se alguém é inimigo da nossa Constituição, se alguém fere a nossa Constituição, se alguém transgride contra as normas que estão na nossa Constituição, essa pessoa vai ser presa, julgada e condenada e então será punida. Quando alguém vive como inimiga de Deus, ela vai enfrentar o juízo de Deus. Ela vai enfrentar o Deus da palavra, porque transgrediu a palavra desse Deus. As pessoas acham que podem viver pecando, as pessoas acreditam que podem levar a vida de qualquer forma e que um dia não terão que prestar contas, mas estão completamente equivocadas. Então, o primeiro tipo de filhos espirituais que a Escritura nos mostra é esse, os filhos da ira. E nessa categoria se encaixa todos os seres humanos, inclusive nós que hoje somos cristãos, inclusive nós que hoje servimos a Deus, um dia já fomos também filhos da ira. Quando nós éramos inimigos de Deus, então nós vivíamos debaixo do julgamento de Deus. E se algo não fosse feito na nossa vida, no dia do julgamento final, nós também seríamos julgados, condenados e sofreríamos a mesma punição que os pecadores perdidos um dia irão sofrer. Graças a Deus que nós não somos mais filhos da ira. E é isso que Paulo está dizendo para os cristãos aqui da cidade de Éfeso, quando ele diz: e éramos, olha o emprego do verbo, ó, éramos, não somos mais, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Os outros ainda são, mas nós não somos mais. E muitos ainda deixarão de ser. E é por isso que nós pregamos a palavra de Deus, é por isso que nós fazemos exposição bíblica. O segundo tipo de filhos espirituais que a Escritura vai nos mostrar está aí no versículo 1 e no versículo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Então, a segunda categoria de filhos espirituais que temos nas Escrituras é essa, os filhos da desobediência. Quando nós falamos da categoria passada, os filhos da ira, nós especificamos que toda a humanidade se enquadra nessa categoria. Quando nós nascemos,
todos nascemos debaixo do juízo de Deus. Mas os filhos da desobediência, eles se tornam desobedientes à medida que vão crescendo. Então, essa categoria aqui, ela diz respeito às pessoas que vão amadurecendo, que vão tendo responsabilidade própria. São pessoas que vão adquirindo consciência e que agora são responsáveis pelos seus próprios atos. Então essas pessoas, elas não são mais apenas filhos da ira. Agora elas são chamadas também de filhos da desobediência, porque agora elas pecam deliberadamente contra Deus e a sua palavra. Agora elas pecam contra o Senhor de forma consciente e fazem isso com prazer. Elas odeiam a Deus e amam o mundo. Então, nessa categoria se encaixa as pessoas que vão crescendo, vão adquirindo experiência e vão amadurecendo, e de forma voluntária elas transgridem a palavra de Deus e então pecam contra o Deus da palavra. O terceiro tipo de categoria de filhos espirituais que a Escritura vai nos mostrar é a melhor de todas elas, na qual eu estou inserido e acredito que você também. São os filhos de Deus. É isso mesmo. E só pode ser chamado de filho de Deus quem nasceu espiritualmente. Nasceu através do Espírito Santo. O salvo, ele experimenta dois tipos de nascimento. O primeiro tipo é o nascimento biológico e o segundo tipo é o nascimento espiritual, quando o Espírito Santo nos regenera, quando nós somos tirados da humanidade pecadora e somos inseridos na humanidade redimida, que é a igreja invisível do Senhor. E existe um detalhe dentro disso. Nós só podemos nos tornar filhos de Deus através do Filho de Deus. Então, o Filho de Deus se tornou um homem como um de nós, para que nós, homens pecadores, pudéssemos nos tornar como ele. Ele é o Filho de Deus e nós somos agora os filhos de Deus. Então, nós só podemos nos tornar filhos de Deus por meio do Filho de Deus. É por isso que o evangelista João, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, ele vai dizer: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que receberam Cristo, todos que receberam a palavra de Cristo na sua vida, receberam o próprio Cristo. E quem recebeu a Cristo foi adotado na família de Deus. E é por isso que hoje nós podemos chamar o Senhor Deus de Pai. É por isso que no começo da oração eu orei: Pai nosso que está nos céus. Porque nós podemos nos relacionar com Deus como filhos. E hoje Deus se relaciona conosco como um Pai. Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas é o Pai de cada cristão que foi salvo pelo Espírito Santo por intermédio de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, não é verdade? E, em quarto lugar, o quarto tipo de filhos espirituais que a Escritura vai nos mostrar é o pior de todos. Mas o primeiro e o segundo tipos são ruins, sim, mas ainda há esperança para a primeira e para a segunda categorias que nós falamos. A terceira é a melhor de todas, é a que nós pertencemos, né? Nós somos filhos de Deus.
Mas a quarta categoria é a pior de todas. Essa categoria ela é formada pelos filhos do diabo. Isso está lá em João 8,44, quando Jesus fala com os judeus que aparentemente tinham crido nele. Ou seja, demonstraram uma fé falsa, né? Eles demonstraram uma credulidade fingida, uma crença mentirosa. Eles disseram que creram em Cristo, mas na verdade não creram nele como o Filho de Deus. E então Jesus os chamou de filhos do diabo. E nós podemos observar que eles foram chamados de filhos do diabo por Jesus porque eles rejeitaram a Cristo e escolheram a hipocrisia. Eles viram as maravilhosas obras que Cristo fazia, eles observavam que as obras de Cristo eram as obras do Messias, tudo testificava que Cristo era o Salvador que viria ao mundo, e mesmo assim eles optaram por negá-lo, por rejeitá-lo, e não quiseram reconhecê-lo como o Messias. Então, esses são os 4 tipos de filhos espirituais que as Escrituras nos mostram. Que pela misericórdia de Deus, você, eu, que todos nós que estamos ouvindo essa exposição, essa mensagem, essa meditação, sejamos filhos de Deus através do Filho de Deus. O Filho de Deus se manifestou entre nós para que nós pudéssemos nos tornar também filhos de Deus. Meus irmãos, Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus.